capítulo de número 1, versículo de número 40. A palavra do Senhor diz: E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: Se tu quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: Quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra partiu dele, e ele foi purificado. E ordenando-lhe severamente, imediatamente o mandou embora, dizendo-lhe: Olha, não digas a nenhum homem, mas vá pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação essas coisas que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Quero só repetir o versículo 40, 41, 42. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: Se tu quiseres, grava isso, se tu quiseres, pode purificar-me. Jesus, movendo de grande compaixão, estendeu a tua mão e tocou, e disse: Eu quero, grava isso, eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra partiu dele e ele foi purificado. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que não venha ser eu, Pai, hoje, mas venha ser o seu Espírito Santo, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que essa palavra seja como semente. Eu sempre falo isso, Pai, que seja semente, porque eu lembro muito da palavra do semeador, que saiu a semear e jogou a semente. Mas que todos os corações que estão assistindo essa live, que estão assistindo aqui presente, Pai, que seja uma oferta, uma terra boa, Pai, e que essa semente seja lançada e que fortifique, Pai, e fortaleça e cresça uma grande árvore com raiz profunda firmada em Ti, Pai. Senhor, que eles venham aceitar essa palavra, que não venha ser eu, mas venha ser o Seu Espírito Santo. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer, Pai. Nós não queremos ouvir o que nós queremos, mas nós queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, o texto começa citando sobre um indivíduo, e o evangelista Marcos, ele fala que se aproximou de uma pessoa, uma outra pessoa. E em Mateus capítulo 8, fala dessa mesma pessoa, desse mesmo texto, só que contado por Mateus. E fala que essa pessoa estava descendo do monte, aonde tinha pregoado o sermão da montanha. E chegando ele, esse leproso, chegou a uma pessoa. Quem é essa pessoa? Ele se aproxima de Jesus. E o que é interessante é que a Bíblia não revela quem é essa pessoa. Ela trata ele como um anônimo. Nós vemos muitas vezes que a Bíblia fala sobre pessoas e citam pelo menos o nome ou de onde é a pessoa. Se nós vemos que Jesus se encontra com a mulher de Samaria, ele não fala o nome, mas fala que ela era de Samaria. E aí quando tem aquela mulher Cirofenícia, ele não fala o nome, mas fala que ela era daquela cidade de Cirofenícia. Mas esse homem, ninguém fala, mas as pessoas tratam ele como um leproso, porque é isso que ele era um leproso. E aí o texto começa a falar que ele se aproximou de Jesus. Ele quem? O leproso. E ele se achegando a Jesus, nós precisamos entender uma coisa: o leproso naquela época, ele não tinha nenhuma regalia. Ele tinha que viver isolado, fora das cidades. Ele não podia entrar no templo. Ele tinha que viver nas matas, cavernas e cabanas. Ele não podia se aproximar de pessoas. E quando ele chegava na cidade, ele deveria entrar gritando: imundo, imundo, para que as pessoas soubessem que ele era um leproso.
Mas o que me chama a atenção é que quando ele vai a Jesus, ele não entra gritando que ele é imundo. Ele reconhece que ele é imundo, mas ele não começa entrando falando que ele é imundo. E ele chega perante o Senhor como? Ele já chega e já reconhece Jesus. E ele fala, a Bíblia fala que ele chegou e se prostrou diante de Jesus. E esse prostrou é um sinal de adoração. Então ele chegou a Jesus e prostrou, dizendo e rogando-lhe e o adorando. E aí o que me chama a atenção é que esse homem, ele não estava na cidade. Ele não morava na cidade porque ele não podia frequentar a cidade, não podia frequentar o templo. Mas nós vemos que ele conhece Jesus. De fato que a Bíblia fala que a fama de Jesus se espalhava pelos milagres que ele fazia. Então antigamente, Jesus era tratado como se fosse, pelas pessoas que não conheciam, se fosse uma pessoa que curava as pessoas. Então as pessoas chegavam para ele, não como fosse o nosso Salvador, mas como no interesse de ele ser curado. Então as pessoas falavam, ó, ali está indo um cara que cura pessoas. E as pessoas iam lá e eram curadas. Mas esse leproso, o que me chama a atenção é que ele não vive na cidade. Então dá-se a entender que a fama de Jesus chegou até onde ele estava. E eu tenho certeza que era um lugar desprezível onde ele estava. Era um lugar onde só tinha leprosos. Era um lugar onde ninguém podia frequentar. Então eu entendo que Jesus, ele chega em qualquer lugar. Independente de onde você esteja. Independente do lugar que você está neste momento, Jesus chega lá. Você vai ouvir falar de Jesus. E ele ouve falar de Jesus. E ele fala, bom, ninguém pode fazer nada por mim. Médicos, doutores, ninguém poderia fazer nada por mim. E aí ele pensa, eu vou atrás desse homem que faz milagres. E o que é interessante é que ele tem fé e ele crê que ele pode ser curado pelo homem que ele nem conhece. E aí eu fico pensando, muitas das vezes nós estamos aqui, sentado na nossa cadeira, sentado na sua sala, no seu quarto, no seu serviço. Você conhece Jesus e às vezes nós deixamos a nossa fé titubear e não cremos, mesmo conhecendo Jesus. Esse homem, ele não conhecia Jesus, ele ouvia falar, ele estava igual Jó, eu conheço o Senhor de ouvir falar. Mas as pessoas hoje, elas conhecem o Senhor, mas não têm a fé que esse leproso tinha. Antes de ele ser curado, antes de ele olhar para Jesus, ele já tinha colocado no seu coração que ele poderia curar. E aí ele chega perante Jesus, quando Jesus está saindo, em Mateus, no capítulo 8, fala que ele estava descendo do monte, e grande multidão o cercava. E aí, não estou falando que está na Bíblia, mas penso eu que quando as pessoas viram aquele leproso, se afastaram e ficaram receosas de ficar perto dele. Porque naquela época, se um leproso encostasse em você, por mais que você não pegasse lepra, que é transmitível, a gente tem que entender que isso é transmitível, mesmo que você não pegasse, você era contaminado, você era considerado imundo. E essa pessoa, ela tinha que ficar distante de qualquer pessoa. E ele obedece isso. Mas quando ele ouve falar de Jesus, ele fala, ele pode me curar, então eu vou me achegar até ele. Então ele dá o seu jeito de andar da onde ele está, do lugar que ele está. Então nós temos que entender que o lugar que eu estou, eu tenho que sair desse lugar. Jesus está passando, Jesus está descendo, Jesus está andando, mas eu tenho que sair do lugar que eu estou. Eu não posso ficar nesse lugar de mata, nesse lugar de caverna como Elias, se esconder na caverna. Então a primeira coisa, eu tenho que ter fé, eu tenho que crer no nome de Jesus, e eu tenho que sair do lugar que eu estou, e aí até Jesus. E é o que esse leproso faz, ele sai do lugar onde ele está, coloca no seu coração que Jesus pode curar, e vai até Jesus. E ele chega perto de Jesus,
e se coloca de joelhos em posição de adoração. Então ele suplica a Jesus. E depois de suplicar, ele fala uma coisa que isso nós precisamos entender e começar a colocar em prática na nossa vida. Nós precisamos colocar em prática o que esse leproso fez. E o que ele fez? Ele primeiro se prostrou em sinal de adoração, em sinal de sabia que aquele homem que ele estava se prostrando tinha todo o poder. Tinha o poder para tirar ele daquela situação que ele fazia muito tempo que estava. Então ele reconhece: esse homem tem o poder de me tirar desse lugar. Então ele se prostra diante desse homem, que é Jesus. E aí a Bíblia fala que ele chega para Jesus e fala sabiamente. Ele fala sabiamente. Uma coisa que nós precisamos entender, que é: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. Quando a gente lê isso, a gente acha que é qualquer coisa, mas não é. Não é qualquer coisa. Nós temos que entender que ele fala assim: se quiseres, podes me limpar. Eu sei que o Senhor pode. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor pode. Senão eu não teria saído do lugar que eu estou. Então eu tomo a decisão de sair do lugar que eu estou para me chegar até o Senhor, porque eu sei que o Senhor pode. Mas aí ele fala como Jesus, quando Jesus está ensinando o Pai Nosso: seja feita a tua vontade. E ele chega perante Jesus e fala: se quiseres, bem podes me limpar. Eu sei que o Senhor pode, mas é isso que o Senhor quer? É isso que nós precisamos perguntar para Jesus hoje. Né, Jesus, eu quero. Ele pode todas as coisas. Ele pode te tirar do lugar que você está hoje. Ele pode te dar um emprego. Ele pode te curar. Ele pode salvar o teu filho hoje. Ele pode todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Quando ele ressuscita, ele fala: todo poder é me dado na terra e no céu. Isso é indiscutível. Ele tem todo o poder. E nós precisamos entender que Jesus tem todo o poder e Ele está no controle. E aí nós precisamos entender que Ele pode fazer o que eu preciso. Mas é o que Ele quer? É o que Ele quer? Nós vemos muitas atitudes na Bíblia que as pessoas acharam que era uma coisa boa e no fim se tornaram reverso. Quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não tinha falado do lugar que ainda não tinha falado. Ele falou: vai para o lugar que eu vou te mostrar. E aí era para ele pegar a mulher, a família dele e ir. Só que ele faz o quê? Ele leva o sobrinho. Era uma coisa boa cuidar do sobrinho. O sobrinho estava desamparado, talvez não tinha pai, não tinha mãe, e pegou o sobrinho e levou. É uma coisa boa. A gente vai falar: nossa, cuidou. Mas aí a gente vê que isso, ele vira uma pedra de tropeço na vida de Abraão. Até que chega um momento determinado que Abraão, em discernimento, vê que ele tinha errado na escolha e fala: escolhe um lugar. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Por quê? Porque Jesus falou para ele, Deus falou para ele: sai da tua terra e da tua parentela. É você, não leva ninguém. Quando Abraão, ele não pode ter filhos, e aí tem a sua mulher Sara. Na verdade ela não podia ter filhos. E aí Deus fala: eu vou te dar um filho. Espera. E ele faz o quê? Quer se apressar e toma a escrava e tem um filho com ela, porque Sara pediu. E isso nós vemos que o escolher errado acontece até hoje, porque aquela guerra que está lá no Paquistão, nesses lugares aí, é dessas duas nações. É Ismael querendo batalhar contra Isaac. Então nós temos que entender que Jesus quer, Jesus pode, mas nós temos que entender qual é o que Ele quer. Eu não posso tomar a atitude de fazer o que eu quero. Eu tenho que estar no controle dele, entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e tudo Ele fará. E a sua atitude
de se prostrar e falar: Senhor, se quiseres, eu sei que o Senhor quer, o Senhor pode me tornar limpo, faz com que Jesus se mova de íntima e grande compaixão. E aí ele chega para esse leproso e olha, se coloca no lugar dele, porque compaixão é isso, é você se colocar no lugar da pessoa, você tomar a dor da pessoa. E ele vê que aquele cara está passando por dificuldade há muito tempo, muito tempo. E aí ele fala para Jesus: se quiseres, pode me tornar limpo. Então ele teve duas atitudes. A primeira foi rogar e se ajoelhar em sinal de adoração. E o segundo foi afirmar que sabia que Jesus podia fazer, curar ele, mas que era para o Senhor fazer a vontade dele, a vontade de Jesus que tinha que ser feita. E nós temos que entender que ninguém toca num leproso. Se você vê um leproso na rua, eu duvido que você vai chegar lá e vai tocar nele, a não ser que o Espírito Santo fale: vá lá, coloque a mão sobre ele, ou você mesmo, porque o Senhor Jesus falou: vou colocar a mão sobre os enfermos e serão curados. E colocar a mão e ter fé, aquela pessoa ter fé e ser curada. Mas naquela época ninguém tocava no leproso, ninguém chegava perto, e a Bíblia vai falar que Jesus tocou nele. Só que o engraçado é que Jesus toca nele e nada acontece. Ele toca, Jesus chega, toca, mas ele não é curado. Por quê? Porque o toque de Jesus não foi para curar fisicamente, foi para curar o interior desse homem. Então nós temos que entender que o toque de Jesus, nesta noite, ele vai tocar e vai curar o seu interior primeiramente. Porque a primeira transformação é de dentro para fora. Jesus, ele sempre vai trabalhar na sua vida de dentro para fora. Isso, o físico, o exterior, não importa. O que importa é dentro. Então ele vai primeiro tocar em você nesta noite. Sinta o toque de Jesus onde você está hoje. E com esse toque, ele cura o interior desse homem. Porque a Bíblia fala que tocou, mas nada aconteceu. Mas Jesus chega para ele e fala: eu quero. Jesus toca e fala: eu quero. E movido de íntima compaixão, versículo 41, estendeu a tua mão e tocou e disse: eu quero. Mas nada acontece também. Por mais que Jesus tocou nele e falou: eu quero, nada aconteceu. Por quê? Porque nós estamos na vírgula. Tem uma vírgula: eu quero, vírgula. Jesus quer, mas não é o tempo certo. Nós temos que entender que tudo na Bíblia se refere à maturidade. Quando José ele é vendido pelos seus irmãos, Deus já tinha um propósito na vida dele, desde quando deu aqueles sonhos para ele. Mas aí a gente olha e pensa que tudo está indo para fora, os irmãos vendendo ele, está se espalhando, está saindo do sonho dele, só que não, está se aproximando. Por quê? Porque aquilo ali era maturidade para ele. Nós temos que entender que a nossa bênção só vai chegar quando nós estivermos maduros o suficiente para receber essa bênção. E Jesus está falando para ele: eu quero, mas não é o momento. Jesus está falando para você: eu quero. O que você está pedindo hoje, eu quero fazer, eu estou de acordo com isso, mas espera o tempo, espera o momento, espera ser amadurecido, espera eu trabalhar com você. É a mesma coisa de Jeremias, quando Jeremias chega e vê o olheiro que vai formando, aquilo ali é um tratar de Deus. A gente pensa: vou passar pelo... É um tratar, Deus está moldando você da forma que Ele quer, e Ele está moldando, e você está ficando pronto, e você está indo, e você fala: está difícil, está doendo, mas é o amadurecimento. Você precisa entender que o que você está passando hoje não é para te derrubar, é para te fortalecer. Ninguém amadurece sorrindo, você precisa entender isso. Ninguém amadurece sorrindo. Para você amadurecer, você tem que passar por momentos que Deus vai permitir que aconteça, para que você amadureça. E Jesus está falando para aquele leproso: eu quero, eu já toquei no seu íntimo, mas agora não é o momento ainda. Então a gente tem que entender que Deus quer, mas não acontece porque nós estamos na vírgula de Deus. Nós temos que esperar o tempo de Deus. E Ele fala: quero ser limpo. E quando fala ser limpo,
é o momento que chega, é o momento que você já está maduro, é o momento que você já está preparado para viver o que Deus quer, é o momento que Deus já preparou, já te lapidou até chegar da maneira que você quer. E aí Ele fala, ser limpo. E hoje Ele está falando para você, ser limpo, ser curado. É hoje. Talvez nós precisamos entender que nós não devemos questionar o que estamos passando, porque isso é amadurecimento, entenda isso. Todos os homens da Bíblia passaram por momentos de amadurecer. Jesus, ele poderia vir à Terra com 30 anos, fazer o ministério dele e subir, morrer e subir, né, pai? Mas ele teve que nascer, passar por todo um processo, até chegar aos 30 anos e cumprir o seu ministério, porque tudo tem um tempo determinado, e a gente tem que entender isso, que tudo tem um tempo determinado para Deus. Todas as coisas têm um tempo debaixo dos céus. Então hoje Jesus está falando, ser limpo. E aí fala que imediatamente ele ficou sarado. Quando chegou o tempo de Deus, vai acontecer imediatamente na sua vida. Não é depois de 1 minuto, não é depois de 3 horas, é na mesma hora, imediatamente é no mesmo minuto. E aí, depois que ele é curado, Jesus chega, adverte ele severamente e fala: olha, vá pelo caminho e apresenta-te ao sacerdote e oferece pelo sacrifício, o sacrifício pela tua purificação. E nós temos que entender qual que era o sacrifício. Levítico 14 fala que essa era a lei. Fala que tinha que pegar 2 pombos, era 2 pombos, um pau de cedro, carmesim e isopo, e um barro, um pote de barro. E aí fala que degolava-se uma ave, e era 2 pombas, degolava-se uma dentro do vaso, pegava o cedro, o carmesim e o isopo e colocava dentro. E nós temos que fazer uma ligação entre o Novo e o Velho Testamento, que lá naquele tempo Deus já estava falando o que ia acontecer, porque o pau de cedro é uma espécie de árvore, e isso significa longevidade, igual à eternidade. É o Deus Pai, Jeová e o Deus Eterno. Isso significa naquele tempo. E aí depois vai falar o carmesim. O carmesim era uma tinta vermelha, muito vermelha, que era tirada de um inseto. E esse era o carmesim. E esse carmesim aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sangue dele derramado. Então Jesus está falando, você tem que ir e se fazer esse sacrifício. E aí a gente tem que entender a chave do final, que às vezes a gente lê e não entende que é um sacrifício qualquer. Não é. Já estava falando lá atrás o que ia acontecer. E aí o isopo, que é uma planta aromática que era utilizada para purificação, e isso representa o Deus Espírito Santo, porque é Ele que convence nós do pecado, é Ele que nos purifica, é Ele que está aqui conosco e fala: você errou nisso, você errou naquilo. Então nós temos que entender que eram três utilidades, vamos dizer assim, 3 materiais: o pau de cedro, o carmesim e o isopo. E aí o ritual tinha que cortar a árvore, a ave, degolar ela e pegar o sangue e jogar tudo isso lá dentro, e depois você pegava aquela outra ave, banhava ela e soltava num campo, e ela voava e ia para longe. E aquilo ali fala que está escrito aqui, para servir de testemunho, porque quando aquilo ali era solto, servia de testemunho que uma pessoa tinha sido purificada. E ali, isso aqui está apontando para o sacrifício que foi feito por Jesus, para nos purificar dos nossos pecados, para nos purificar das nossas ofensas.
E nós temos que entender que nós somos como aquela ave. Esse foi o sacrifício perfeito envolvendo a Trindade, os 3 elementos envolvidos, que significa o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E nós somos como aquela ave, que ela voa. Por quê? Porque ela não fica no chão, a ave não fica no chão. Ela não fica no chão. E ela voa, ela não fica materializada. Ela não se corrompe com as coisas do mundo. E nós somos assim, a igreja é assim. Ela voa, e quando ela voa para perto de Deus. Ela voa para perto de Deus. Nós voamos para perto de Deus. Nós estamos indo para a eternidade passar com Deus. Então nós temos que entender que aquele leproso, ele teve que passar por momentos na vida, mas primeiramente ele creu em Jesus antes de conhecer. Então creia nessa noite. Segundo, ele se ajoelhou e prostrou diante de Jesus, daquele homem que poderia curá-lo. Depois ele entende que seja feita a vontade de Deus, não a dele. Então tenha fé nessa noite. Ajoelhe-se e reconheça que você é pecador, que você é um pecador, e se achegue a Jesus. Não importa o jeito que você está. O João sempre fala quando ele canta: não importa o jeito que você está, não importa os seus pecados, as suas falhas. A Bíblia fala que aquele que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro será salvo. Então nessa noite, não importa o jeito que você está, na sua casa, não importa. Chegue-se a Jesus, tenha fé. Que primeiro Ele vai te curar por dentro, Ele vai mudar você pelo interior, e depois isso vai ser notório para as pessoas. E aquele homem, ele foi e pregou para muitas pessoas e anunciou. Então entenda isso. Jesus está aqui nesta noite. Se achegue perto de Jesus, fale o que você precisa e creia. E é o que o Pai sempre fala: creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer, independente do que você esteja passando. E eu quero contar só um breve testemunho, que é o meu testemunho, que serviu de exemplo para hoje. Serve de exemplo hoje para nós colocarmos a nossa fé em quem realmente tem o poder de nos transformar. Quando eu era pequeno, eu tinha 4, 5 anos, eu era um menino normal, menino que andava perfeitamente, e eu dormi num dia e acordei no outro com uma doença. Foi do dia para a noite. E aí, eu nunca contei isso, mas vou contar hoje. E isso, minha mãe pensou que eu estava brincando, que eu estava andando porque eu estava brincando, e levou eu no médico, no ortopedista. Era o melhor ortopedista de Jundiaí. E levou eu lá, e ele chegou para minha mãe e falou assim: seu filho tem uma doença, que é uma doença rara, e com 18 anos ele não vai andar mais, a não ser que faça uma cirurgia, e talvez você tenha sorte e ele ande. E aí eu entendo que é o quê? Esse é o tempo de maturidade. Meus pais eram novos na fé, tinha acabado de se converter, e aí chegou um momento que minha mãe, como era nova convertida, tem um irmão lá, eu vou lá, tem um irmão lá, e eu vou lá. E eu sempre passava na frente da minha igreja, que eu congregava lá no Tulipas, e eu falava: mãe, eu vou ser curado aqui. O Espírito Santo falava para mim: eu vou ser curado aqui. Porque desde pequeno eu sempre tive uma intimidade com Deus. Eu nunca contei, mas uma vez eu sonhei que eu era ungido por Jesus. Jesus entrava no meu quarto, abria a porta, e aí ele me ungia com óleo. E eu contei para minha mãe ficou: nossa, esse menino era nova na fé, não entendia, esse menino está ficando louco. E aí chegou pro irmão, o irmão falou: não, irmã, eu sonhei isso também, no mesmo dia que eu. E eu sonhei que Jesus tinha me ungido.
E aí, ele me fez uma advertência na época, ele falou assim, obedece sua mãe. E me ungiu e falou, obedece sua mãe. E aí, eu fui ungido, e voltando ao testemunho, eu sempre passava na frente da minha igreja, e olhava, naquela época era minha igreja, eu olhava e falava, não, vou ser curado aqui. Eu era pequeno ainda, a gente passava de ônibus, e minha mãe ficava desesperada comigo. Eu tinha que subir, para ir na igreja, tinha que subir um morro, e meu pai não tinha carro, meu pai levava nas costas, para subir um morro, e a gente ia para a igreja, ia e confiava, até que um dia, depois de eu ser desenganado por todos, por eu ser zombado por todos, perder um ano de escola, e quando eu saía na rua era zombado pelos meninos, teve um culto de criança, e eu cantei um louvor, que chama O Escolhido, do Marco Antônio. No culto de criança, um irmão, ele viu que uma luz cobria eu quando eu cantava, e eu desci do púlpito normal, sentei do lado da minha mãe, sempre fui um menino quieto, sentei do lado da minha mãe, e sentava com ela, ficava com ela até acabar o culto. E nesse dia eu fui com minha mãe, fui com meu pai, fui com a minha mãe, e esse irmão estava sentado atrás da minha mãe. E aí, minha mãe falou, Gabriel, o que você tem? O que está acontecendo? Você não é assim? E o irmão falou assim, não, irmã, foi uma resposta de Deus. Eu falei que se ele fosse e voltasse, Deus falou para mim contar uma coisa para a irmã. E aí ele falou assim, eu não sei o que seu filho tem, eu não sei o que ele se passa por ele, mas Deus está falando que o que ele tem hoje, ele está sendo curado. E daquele dia que eu desci do púlpito, eu desci andando normal. Eu andava mancando, mas eu desci andando normal. E minha mãe levou ao médico, o médico não acreditava, falava, não é possível. E até hoje ele fala, não é possível. Mas por quê? Porque nós servimos ao Deus que é o Deus de milagre, é o Deus de promessa. Não importa o que você esteja passando, eu sou prova disso, que Jesus ainda faz milagre. Não é só na época dele, Jesus faz milagres. E eu fui curado, eu fui levado no médico, o médico desacreditou, falou, isso é mentira. Só que eu tenho lá os exames e tenho a carta da médica atestando que eu fui curado milagrosamente. Então nesta noite, que esse testemunho sirva de exemplo para você, sirva de você sentir que Jesus ainda faz milagre, não importa o que você está passando, é uma fase de amadurecimento. Naquele dia, eu entendi hoje que Deus estava querendo me amadurecer, e aí eu fui passando, tive que passar por isso para que eu fosse amadurecido, e hoje, graças a Deus, estou aqui andando, eu jogo bola, eu ando de bicicleta, eu corro, eu trabalho, faço minhas atividades, sem nenhum mal mais, porque Deus me curou. E nós temos que entender que Jesus ainda cura, mas faça como esse leproso, creia primeiramente, chegue-se a Ele, adore Ele, e fala, Senhor, faça a tua vontade, e não a minha. E depois que você for curado, que você receber a sua bênção, não esqueça de sempre oferecer a oferta, que Ele falou, ofereça a oferta, não esqueça, sempre esteja aqui oferecendo a sua oferta, porque você é grato a Deus, não porque Ele fez, por quem Ele é. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado por essa oportunidade. Amém.